Tendências para o setor elétrico nacional no próximo período. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o setor elétrico brasileiro. O setor elétrico brasileiro ele tem uma matriz predominantemente hidrelétrica, então se usam as águas para a geração dessa energia elétrica. Tem uma tendência muito forte térmica também, que usa o óleo diesel e se usa o gás natural. Um aumento expressivo das energias renováveis, como a energia eólica e energia solar, que são uma tendência de aumento para os próximos anos. E quando a gente coloca que o setor elétrico ele é predominantemente hidrelétrico, então a gente precisa entender quais são os atores que atuam nesse setor. O setor elétrico nacional ele é composto por empresas privadas e empresas estatais. Por conta do marco regulatório do setor, toda a expansão de energia que foi feita dos anos 2000 para os dias de hoje, ela é feita mediante a presença da empresa estatal em parceria com empresas privadas. Então, é o que a gente chama da sociedade de propósito específico. Então, já são empreendimentos que contam com a parceria público-privada para essa expansão da energia hidrelétrica. E a empresa estatal responsável por fazer esse papel é a Eletrobras, que é a empresa estatal do setor elétrico. A Eletrobras ela é composta por várias empresas. Quando da criação da Eletrobras, inclusive, já existiam algumas empresas regionais, como era o caso da Chesf, e o caso de Furnas, que foram criadas para atuar nas regiões do país. Então, a Chesf ficava responsável pelo Nordeste, Furnas pelo Sudeste, a Eletronorte pelo Norte, a Eletrosul pelo Sul, né? E isso só veio a ser alterado praticamente nos anos 2000. Então, hoje a empresa Chesf pode atuar no Sul, assim como a Eletronorte pode atuar no Nordeste. Mas todas elas se organizam sobre os braços da holding, que é a Eletrobras. Temos também empresas de geração térmica dentro do sistema Eletrobras, é o caso da CGTE. Temos a Eletronuclear, de energia nuclear. Temos a Amazonas Geração e Transmissão, que atua mais na região norte do país. E essas empresas todas compõem o sistema. E o que a Eletrobras hoje possui? A Eletrobras ela é responsável por 50 mil megawatts da capacidade instalada de geração do país. É praticamente um terço de toda a energia hoje do Brasil. É a quinta maior empresa geradora de energia do mundo, né? Na parte de transmissão, a Eletrobras possui 41% das linhas de transmissão que cortam o país nesse sistema interligado que existe hoje, onde a energia que é produzida no sul do país pode chegar ao Nordeste, assim como a energia que é produzida no norte do país chega ao Sudeste, nas épocas em que há escassez de água em determinadas bacias e a energia, então, ela passa por todo esse sistema interligado. O único estado do Brasil que não está interligado é Roraima, né? Então, Roraima é o único que ainda a gente considera como um sistema isolado. E toda essa parte grande que a Eletrobras tem de geração, de transmissão, ela é operada hoje por um quadro de trabalhadores bastante reduzido. Hoje a Eletrobras conta com pouco menos de 14 mil trabalhadores para fazer todo esse trabalho. E quando a gente fala da questão da tendência para o próximo período, está clara a discussão que está sendo travada desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro sobre a privatização completa do setor elétrico. Como eu já tinha colocado, hoje o setor conta com instituições privadas e a Eletrobras enquanto uma estatal. E pelo tamanho da Eletrobras, ela hoje é uma empresa que ela dita preço para geração de energia. Ela consegue ter um controle e consegue, quando entra em leilões, baixar o preço dos leilões e, consequentemente, uma economia na ponta para o cidadão brasileiro,
né? E por ser essa empresa tão gigante e por já estar completamente consolidada, porque os ativos da Eletrobras hoje conta com 47 hidrelétricas em todo o país. Então são empreendimentos que já estão feitos, já estão consolidados, estão em operação, então eles já são uma receita. Tem a situação de que a Eletrobras cotizou as suas usinas em 2014. Com isso, a energia que era vendida numa média de R$200 o megawatt passou a ser comercializada em algo em uma média de R$40, R$45, né? Então é a energia mais barata do país. Então são algumas coisas que tornam a Eletrobras uma empresa muito atrativa para o mercado privado. E a privatização completa da Eletrobras, ela resultaria na perda da soberania energética e também nacional, a partir do momento que a empresa é isso, ela é um player de mercado que dita as regras, que consegue formular os preços, né? Ela é uma empresa que atua em todas as regiões do país, não apenas na parte energética, mas também em projetos sociais, socioambientais, né? E dentro do arcabouço do projeto de privatização que tem sido divulgado pelo governo, eles trazem a figura da descotização, que é exatamente pegar essa energia que já foi paga pela população e voltar a vender a níveis de mercado. Então, o que hoje a Eletrobras cobra dessa energia de R$60 passaria a ser comercializada a R$200, R$250. Então, aí você já tem um impacto da privatização da Eletrobras, que seria o aumento da tarifa de energia. Quando nós colocamos que a Eletrobras possui 47 hidrelétricas, significa dizer que ela possui sob sua gestão 47 barragens. E essas barragens, elas, claro, fazem com que a Eletrobras controle, de uma certa forma, o uso da água naquelas regiões. Por mais que exista a Agência Nacional de Águas, por mais que exista a figura do Operador Nacional do Sistema, a Eletrobras, ela recebe as determinações. E uma empresa privada, ao receber uma igual determinação, ela pode, como aconteceu já no estado de São Paulo, de ao receber como indicativo que não deveria gerar energia elétrica, deveria deixar a água baixar, porque as cidades abaixo estavam precisando de água, estava com uma seca muito grande, a empresa disse, ok, eu libero a água, mas quem vai me pagar pela falta da geração da energia? A Eletrobras não tem esse problema e atua controlando a vazão dessas águas. E para além da vazão das águas, ela também atua em todo o processo de recuperação ambiental às margens dessas barragens. Algumas barragens são mais concentradas em centros urbanos, né? Tem grandes centros urbanos ao seu redor, como são o caso das usinas da Chesf. Tem outras que ficam mais ao norte, então você tem áreas de mata praticamente que intocada ao longo desses rios, e a privatização da empresa traria exatamente a possibilidade de uma empresa privada explorar não apenas a energia, mas como explorar também a água e explorar os recursos naturais que estão ao longo dessa riqueza, né? Então, a gente tem assistido a uma flexibilização das leis ambientais no sentido de propiciar que se façam os grandes empreendimentos de qualquer maneira, ou de flexibilizar as margens, as margens de mata ao longo dos rios. Tudo isso é uma pressão grande do mercado financeiro para que seja mais fácil a exploração e o acúmulo de riquezas, e tendo a privatização da Eletrobras, você está somando mais um fator nesse processo. E não podemos esquecer do que aconteceu em Mariana e Brumadinho, que por conta da exploração do lucro pelo lucro, levou à falta da segurança das barragens, que vieram a se romper, causando duas tragédias de inigualável impacto. E isso pode acontecer também com as barragens hidrelétricas. São barragens que estão colocadas em pontos estratégicos. Se rompe uma barragem de Paulo Afonso, você tem todo o Rio São Francisco sendo afetado. Se rompe a barragem de Furnas, é toda a região do meio
de Minas Gerais, uma Tucuruí. Tucuruí impacta praticamente até no centro-oeste. Então, são barragens extremamente estratégicas que necessitam de ser fortemente monitoradas. E nós sabemos que a iniciativa privada tende a diminuir a fiscalização sobre isso para poder maximizar o lucro. Bom, uma outra questão que está colocada com a privatização da energia, com a privatização do setor elétrico, seria exatamente a questão do aumento da energia. No ano passado, nós perdemos 6 distribuidoras de energia do sistema Eletrobras. E o primeiro impacto dessa privatização foi sentido pela população nesses 6 estados praticamente que de imediato. O Piauí teve um aumento de energia de 12,4%, Rondônia 25,3%, Roraima 38,5%, Amazonas 14,9% e o Acre 21,3%. Os aumentos do Acre e de Roraima eram tão abusivos que chegou a mobilizar a bancada parlamentar dos estados do Acre e de Roraima, que entraram no Ministério Público contra os aumentos das tarifas. A ANEEL teve que suspender esse aumento. Houveram audiências públicas no âmbito da ANEEL para que se baixasse o aumento que estava sendo proposto pelas novas empresas privadas que assumiram essas distribuidoras. Bom, a gente não pode falar do processo de privatização sem citar também o que aconteceu aqui no Goiás há um pouquinho mais de tempo, né? Em 2017 foi a primeira distribuidora privatizada depois da grande privatização da década de final de 90, início de 2000, que em 2 anos registrou um aumento médio de tarifa de algo em torno aí de 18,54%. Então, percebe-se claramente que esses estados sofreram com a privatização no sentido de ter o aumento da tarifa de energia e uma piora no serviço prestado. Porque quando vem o processo da privatização, a primeira coisa que as empresas privadas fazem é diminuir o quadro de pessoal. Então, você tem que ter menos gente trabalhando para dar conta do mesmo recado, né? Então, o que acontece? É inevitável que se tenha uma piora no serviço. O Goiás foi um caso bem emblemático, porque o Goiás, tão logo acontece a privatização, ele piora todos os seus indicadores de prestação de serviço, né? Aumentando o tempo que os goianos ficaram sem energia, foram para 26,64 horas sem energia, quando o limite era de aproximadamente 14 horas. Então, a gente tem aí 12 horas a mais do que o limite colocado pela ANEEL à frente da iniciativa privada, né? E, lógico, quando a empresa privada entra para assumir essas empresas, no corte que ela traz de pessoal, traz o aprofundamento das relações de trabalho, né? Então, hoje, a Eletrobras, ela já tem um quadro de trabalhadores bastante limitado para o tamanho que é a empresa. O que está se desenhando é que nesse processo de privatização tem uma pressão maior contra esses trabalhadores. Então, para os próximos 2 anos, devem ser desligados algo em torno de 2.000 trabalhadores do sistema Eletrobras. Nós já temos problemas na operação, principalmente nos centros de operação, nos quais faltam operadores para estar monitorando o sistema, tanto na parte de transmissão como na parte de geração, colocando em risco o abastecimento de energia do brasileiro. Temos casos em que a ANEEL já autorizou o telecomando em algumas instalações. O telecomando nada mais é do que colocar um computador para tomar conta da subestação. Então, ele fica todo digitalizado, né? Ele fica todo informatizado e não tem ninguém para fazer a retomada do sistema em caso de queda. Isso aumenta, inclusive, o tempo para que a energia seja restabelecida. Basta ver o que aconteceu com o apagão de 2018, que foi, na verdade, gerado por uma privada que estava fazendo as operações em horário comercial para não ter que fazer as manobras à noite conforme a determinação da ONS,
quando você trabalha à noite, você gera hora extra. Eles não queriam gerar hora extra para aumentar custo, fizeram durante o dia e acabaram causando um apagão em toda a região do Nordeste, que chegou a afetar inclusive o Sudeste. E claro, quando se fala da questão da privatização do sistema Eletrobras, a gente está colocando também que todas as populações que são atingidas por esses processos terão uma diminuição dos seus direitos e passarão a ser mais criminalizadas, porque a empresa privada não vai ter a mesma tratativa para com essas populações como tem a empresa estatal. Por mais complicado que sejam os processos das construções dos grandes empreendimentos, aonde de fato ainda há uma carência de uma regulação do aspecto social, mais do que do ambiental, ainda em tratativas políticas com a empresa, com os políticos da região, conseguem-se alguns projetos sociais para mitigar os impactos que esses empreendimentos foram feitos. E quando o empreendimento é feito por uma empresa privada, não existe esse tipo de tratativa, né? Então, a gente vê aí muito o Ministério Público atuando para que minimamente se garantam alguns direitos. Então, a gente já sabe que com a privatização da Eletrobras também se acentuam esses problemas que hoje já existem com relação às populações atingidas. Então, nós criamos no âmbito da plataforma de energia e do Coletivo Nacional dos Eletricitários uma campanha chamada Energia Não é Mercadoria. Todo o nosso material fica disponível nesses sítios. Geramos vários materiais, vários folders explicando a importância da Eletrobras enquanto uma empresa estatal, quais são os papéis relevantes que ela exerce para a sociedade, para além da questão da geração de energia e transmissão da energia elétrica, e toda e qualquer informação a mais pode ser obtida também através desse canal. Energia não é mercadoria.